Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Enzo, sou filho da professora Adriana, que está atrás das câmeras. E hoje vamos pegar um vídeo que eu queria fazer já tem um bom tempo. Mangás. O que são, seus tipos e alguns exemplos. Para isso, eu mesmo do passado, presente e futuro, roda a vinheta. Olá! Bem, como eu acabei de dizer, esse vídeo é um vídeo que eu queria fazer há um tempinho, mas antes de tudo, hoje é dia 15 de outubro. E, bem, para quem não sabe, é dia dos professores. E a minha mãe é uma professora e eu gostaria de fazer uma homenagem a todos que estão aqui, que também se enquadram nisso. Feliz dia dos professores e professor, uma maçã para você, porque você faz a diferença. Ai, muito obrigada. E olha, Enzo, você vai ser professor um dia, você já sabe disso. Eu sei, professor universitário de preferência. Então, muito obrigada. Eu acredito muito na educação e é isso. Obrigada, filho. Eu te amo. Eu também te amo. Bem, uma maçã para minha mãe. Obrigada. E você que está me assistindo, eu tenho certeza que vocês vão ganhar uma maçã. Não de mim, mas a vida vai te dar uma maçã. Voltando, mangás. Aqui no Brasil a gente tem os nossos queridos e amados gibis. Gibi da Turma da Mônica, principalmente, que esses realmente marcaram minha infância, também é da minha mãe. Mas a gente tem Luluzinha, histórias do Calvin e Haroldo, o Recruta Zero. Temos um monte de histórias que a gente aqui no Brasil chama de gibi, lá nos Estados Unidos chamam de HQ. No Japão são os mangás. Mangás são, bem, histórias em quadrinhos. Essas histórias são normalmente escritas em preto e branco e como o japonês gosta de escrever de um jeito esquisito, eles fazem isso ao contrário. A gente normalmente pega a história, abre, lê daqui pra cá, a primeira página da esquerda, depois da direita. O japonês não faz isso. Eles invertem em o livro, eles pegam primeiro aqui de cima e depois vai lá pra baixo. E é sempre assim, porque eles escrevem de um jeito diferente, que a gente, no nosso ver, tal, pra gente isso tá ao contrário. Mas você se acostuma com o jeito porque todos os mangás são assim. Mas mangás, eles são histórias, tem de muitos gêneros, e eles são classificados em diferentes tipos dependendo do, bem, pra que é o mangá. Tem 5 tipos principais, o primeiro é o Kodomo, que é um mangá realmente de crianças. Um grande exemplo disso é Pokémon, outro exemplo é Dinossauro Rei, esse daí é um pouco menos conhecido, mas tem um bem conhecido que se chama Doraemon, que é esse bicho esquisito azul aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas esse também é o anime desse mangá, que é a animação que fizeram por cima dele, tem mais de 3.000 episódios, então eu acho que faz sucesso. Tem também 2 mangás focados principalmente em moças e mulheres, que é o mangá shoujo, shoujo significa literalmente garota, e um grande exemplo disso é Sailor Moon, que é de 1973, eu acho, e fez muito sucesso, o anime desse mangá. O anime de 1973. O mangá eu não lembro da data específica, mas está bem aqui. E temos Josei, que é um mangá voltado para mulheres adultas. E um desses exemplos eu admito que tem uma criança sendo amassada aqui. Voltando.
eu admito, eu não consumi nenhum material de o Josei. Shoujo eu só conheço Sailor Moon, porque esse também quem não conhece, da cultura otaku. Que a gente chama, Sailor Moon é um dos auges dos animes antigos e junto com Cavaleiros do Zodíaco. Que esse eu tenho certeza que você que está assistindo indo agora, você já viu. Mas um exemplo de mangá josei é Paradise Kiss, que é uma estudante de ensino médio e seus problemas. E basicamente é isso. O gênero josei é mais sobre questões do cotidiano. Aí nós temos o mangá seinen, que esse daí é para jovens adultos, principalmente nos ente masculinos. E um exemplo desse é Vagabonds. O Vagabonds é uma história que fizeram em homenagem ao grande samurai espadachim Miyamoto Musashi. E é uma história que é bem pesada. Esse é o estilo do mangá seinen. Ele é mais aberto e ele tem temas mais pesados. E agora vamos falar do mangá shounen, que esse daí é provavelmente o mais famoso de todos. Os shounens, eles começaram a ganhar muita popularidade nos anos 1970. E, por exemplo, Boku no Hero, que a tradução ficou My Hero Academia, Dr. Stone e principalmente Dragon Ball. Esses aqui são só exemplos de mangá shounen. Mas a gente não pode confundir mangá com manhwa com W e o manhwa com U, porque mangás são japoneses. E, uma ediçãozinha do Ultraman. Mas, Ultraman é clássico na minha vida. Põe aí a foto do Ultraman. Esse daqui é o Ultraman, a reprise que fizeram. Tem uma animação disso na Netflix, só que nós temos esse Ultraman, que a gente chama de Tokusatsu, que é realmente pessoas que estão lutando contra bichões. Aí tem os Ultraman, Ultra Seven, o King Ultraman, um monte de Ultras, a Ultra Família. Mas mangás japoneses, manhwas com W são sul-coreanos. A gente teve um boom recentemente de um anime chamado Solo Leveling, que ele na verdade não é japonês, é um anime inspirado em uma história coreana de mesmo nome, que é um manhwa. E nós temos também os manhwas com U, e esses são chineses, e esses eu realmente não gosto muito, então não sei muito. Eles têm temas meio escrachados e fazem em boa parte deles, e os que eu vi eu não gostei, e aí eu não sou fã desse tipo de conteúdo. Mas tem gente que gosta. E também tem, além dos mangás e dos animes, que são as animações, nós temos as novels. Esse daqui é um exemplo. Essa daqui, na verdade, foi escrita por um brasileiro. O nome dessa história é No Game No Life. Escrita pelo Yu Kamiya, só que esse daí é só o pseudônimo dele, porque o nome dele é Thiago. Ele é descendente de japoneses, filho de, na verdade, japoneses. Ele foi pro Japão bem novo, só que ele nasceu no Brasil. E essa história aqui é bem legalzinha. Eles têm um anime que, bem, não lança episódios desde 2014 e eu tô querendo assistir o resto. Mas, ok. Novels são diferentes porque novels são romances. Nós temos as web novels, que são as novels que a gente tem na internet. Nós temos as light novels, como é essa daqui. E nós temos as visual novels, que essas aí não são nenhum nem outro, porque elas na verdade são joguinhos de namoro. Ou Tipo Tinder do mangá? não Tinder do mangá, mas são jogos que você realmente... como se você entrasse em uma historinha. Aí eles chamam isso de visual novels. E esse conceito de visual novels também acaba saindo muito das coisas japonesas, porque eu tô jogando no meu computador quando eu posso. Eu tenho um joguinho que é o Warhammer 40.000 Rogue Trader,
que é super depressivo, uma história completamente maluca no universo de Warhammer, e ele é classificado como uma visual novel. Agora vamos falar de um... Eu falei mais ou menos o que são mangás aqui. Agora eu vou dar as minhas recomendaçõezinhas. Como eu disse antes, eu não conheço muitas histórias chinesas, mas esse aqui é um clássico japonês. Eu amo Dragon Ball, esse daqui é o Dragon Ball Super, mas o que eu quero dizer principalmente sobre Dragon Ball especificamente é que, infelizmente, o nosso querido tio Akira, como a gente chama, o Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, ele faleceu ano passado. O que é uma grande tristeza, porque se você procurar Akira Toriyama homenagem no Google, você vai ver muita coisa bonita. Por exemplo, um monte de coisas que o Maurício de Souza, o nosso querido Maurício de Souza aqui da Turma da Mônica, fez em homenagem ao Akira, uma homenagem usando Dragon Ball, porque a história dele que ficou mais famosa, só que ele tem outras, como Dr. Slump, e o nosso querido Akira Toriyama. Você que está assistindo sabe muito bem que tanto eu quanto a minha mãe, a gente é doido de pedra por Fórmula 1. Yes. A gente gosta muito de Fórmula 1 e a gente A gente assistiu aquela série que tem na Netflix e que lançou mais cedo esse ano passado, que é Senna, que é a história do Ayrton Senna. E tem uma coisa que eles não colocaram na série porque seria muito específico, mas os japoneses também amavam Ayrton Senna. Inclusive o Akira Toriyama. Ele até fez ele tem foto dele aparecendo em capa de revista com o Ayrton Senna. Ele fez um desenho do Ayrton Senna. E é uma coisa muito linda e que deixa a gente muito feliz quando a gente vê dois dos nossos ídolos que realmente gostava muito do outro. E essa é uma pequenina homenagem que eu gostaria de fazer nesse vídeo. Descanse em paz, Akira Toriyama, e descanse em paz, Ayrton Senna. Mas de minhas recomendações que eu gostaria de fazer, esse Dr. Stone aqui é muito legal. Basicamente, o nosso querido protagonista, Senku. Eu sei, o nome é bem estranho, mas eu posso dizer que é uma história muito boa. Ele basicamente é um gênio que a humanidade inteira foi petrificada por 3.700 anos. Aí ele conseguiu sair dessa petrificação e está reconstruindo a civilização na Idade da Pedra. História meio doida. My Hero Academia é sobre super-heróis. É bem legal, o mangá acabou recentemente. Tem gente que diz que a história desandou no meio do caminho. Eu digo que você leia e diga o que você mesmo pensar. Mas fora esses, nós temos também o nosso Naruto, que também faz parte. Nós temos os três grandes: Bleach, Naruto e One Piece, que são os três grandes do gênero shounen, que ficaram muito famosos, e eles também fizeram um pouquinho parte da minha infância. Só que quem fez parte da minha infância de verdade foi Dragon Ball, porque ele passava na TV Cultura e tinha o horário de Dragon Ball. Eu assistia Dragon Ball Z lá em casa, na nossa antiga TV, que não pegava canais como Cartoon Network, mas pegava a TV Cultura, e naquela época eu gostava de Dragon Ball, Chão Carneiro, Cocoricó e Roda Roda Jequiti. Por algum motivo eu gostava de Roda Roda Jequiti. Gostava muito. Bem, dos chineses eu falei já algumas vezes, eu não conheço muitos, só que dos sul-coreanos tem muitas histórias que são muito legais. Por exemplo, se você quer algo um pouquinho mais
futurístico e algo um pouco mais extremista, nós temos Bad Born Blood, que é uma história muito legal. Aí nós temos um outro que acabou recentemente, que é The Greatest State Developer, que é uma história muito engraçada. E o nosso querido protagonista Lloyd Frontera tem umas caras muito bonitas. E eu tenho muita coisa que eu posso recomendar também. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem as minhas queridas recomendações, manda aqui nos comentários. E é claro que vai ser uma lista completamente enviesada, porque eu só vou recomendar coisas que eu achei boas. Que bom que você ficou até aqui. Espero que tenha gostado. Tem mangá para todos os gostos, inclusive para gostos mais peculiares, mas a gente não entra nesse patamar. Mas um grande beijo para todos. Mandem beijos para minha mãe. Mandem um feliz dia dos professores para minha mãe. Eu adoro. Feliz dia dos professores para todo mundo. Feliz dia das crianças, porque esse vídeo aqui está sendo gravado no dia das crianças. E feliz dia de Nossa Senhora Aparecida, porque também o dia das crianças é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau.